Suelen entrou. Aguardando aqui a Suelen entrar. Eba! Conseguimos! Tá ouvindo bem? Tá tudo certo? Eu tô ouvindo bem. Ah, é ótimo. Agora tá certinho o rosto. Deixa eu dar uma dica que eu vi no Instagram que tava travando, porque tinha muita gente fazendo live, que a pessoa botou um filtro. Acho que pra você vai ter opção. E aí parou de travar. A pessoa falou que é como se saísse do automático do ao vivo e fosse para um outro setor. Enfim, funcionou, né? Aí não sei se aí embaixo tem a opção pra você, a carinha do filtrozinho, um bonequinho com uma estrelinha, sei lá. Então, escolhe aí, escolhe algum filtrozinho. Qualquer um? É, algum bonitinho, né? Acho que vê algum que ficou bom aí pra você, que você achou que ficou bom? Porque eu acho que se colocar um filtro não vai ficar travando. E aí? Ai, bom. Que linda! Tá chiquérrima de cílios postiços. Esses filtros salvam a gente. Não é? Ajuda. E aí, Suelen, como é que tá aí nessa quarentena? Conseguindo atender? Pois é, tô atendendo, graças a Deus, mas não no mesmo ritmo, porque né, as pessoas estão muito preocupadas com a economia, então tem muita gente sem trabalhar. Mas ao mesmo tempo o emocional das pessoas tá. Eu fiquei até surpresa, né? Eu acho até que é um dos motivos da nossa live aqui, o quanto as pessoas estão sentindo de uma forma tão rápida essa questão, essa quarentena, né? O emocional das pessoas, acho que ficou abalado rápido demais, ao meu ver. Eu falei, gente, é praticamente um feriadão, né? Se você pensar que realmente parou tudo mesmo, de sexta, final da tarde, sei lá, sábado pra cá, gente, nós estamos vivendo só um feriadão. Como é que o pessoal não tá conseguindo ficar em casa? Não, e você vê que o medo também é o medo do futuro, né? De você ser uma coisa diferente, que a gente não tá acostumado. Certo, né? Aí você fica dentro de casa, confinado, você não consegue sair, você não vê as pessoas, aquilo vai dando um pânico mesmo, né? Isso aí. E notícia, né? Muita notícia de calamidade, desespero, tá tudo parando. E aí realmente a pessoa acaba ficando mais preocupada do que já tá, né? O desconhecido. Muita notícia do WhatsApp. Né? Muito. WhatsApp bombando. Só coronavírus. Pois é, e até por isso que acho que a live ela vem a calhar, porque já que a gente está confinado dentro de casa, né, já que a gente tem que ficar ali em família, como será que a gente está se comportando com isso, né, com essa relação com a casa que antes era um pouquinho menor, né, que às vezes você você trabalhava 8 horas por dia, chegava em casa para dormir, aí fazia suas coisas, e fim de semana. Agora você está obrigado dentro de casa, né? É isso mesmo. E deixa eu ver, acho que já tem gente entrando, né? Acho que tem bastante gente entrando já. Só para dar tempo do Instagram ir avisando o povo aí, o pessoal ir entrando. Mas às vezes a gente não dá, né, a importância. Eu vejo o Ítalo Marcilli, por exemplo, psiquiatra, falando sobre, gente, toma um banho, põe uma roupa, né? Se veste dentro de casa, isso mexe com a sua autoestima. E as pessoas acham que é uma bobeira, né? Assim como de repente vai achar uma bobeira você ter uma casa agradável, confortável, né? E aí eu acho importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas não têm, acho que, noção do quanto realmente o ambiente em que a gente está, o que a gente vê no espelho, né? O quanto isso influencia realmente seu estado de espírito, né? Não é determinante, mas influencia muito. Influencia no seu humor, influencia na sua autoestima também. Eu tenho uma série de stories que eu fiz uns dias atrás em que eu falo de um conceito que eu acho que ele é bem pertinente, que é da casa ser a nossa terceira pele, né? Eu acho que assim, a gente tem 3 camadas. Uma delas é a nossa própria pele, que a gente cuida, né? A gente vai ao dermatologista, faz aquele cuidado todo dia. E também a nossa roupa, né? Que a gente se preocupa com a estética dela, com o que ela vai passar para os outros, se está sendo cuidado. E a gente tem outra pele, que é onde a gente está todos os dias, onde a gente se relaciona com a família. São os ambientes onde o nosso quarto, a nossa sala, a nossa cozinha.
Então, assim, esse ambiente, ele também tem que premiar a nossa personalidade, assim como a nossa vestimenta, né? A diferença é que uma roupa, você vai ali numa lojinha, compra uma roupinha ali, que dá um conjuntinho ali, não dá tanto trabalho, pode comprar várias. Não, é uma coisa determinada, né? Então, é algo que você tem que pensar com carinho por mais tempo, né? Sim, com certeza. Agradeço a todo mundo, agradeço em primeiro lugar a Carol por ter me convidado, né, por ter tido essa ideia maravilhosa, e agradeço a todo mundo que tá entrando, tô vendo Dai, Sara, as pessoas que eu conheço, Vitor, Mari, enfim, muito obrigada, Nelise, todo mundo que tá entrando. Eu quero que vocês participem, tá, gente? Assim, a gente falou alguma coisa que gerou alguma dúvida, que gerou algum comentário que você acha que é pertinente, por favor, participem. O objetivo da live é esse, né? Se fosse a gente fazer um vídeo sem interação, a gente grava o vídeo e solta ele depois. A live é exatamente para vocês participarem. Não é isso? Sim. Vamos lá, Carol. Eu queria começar falando sobre o que essa reclusão, esse isolamento, né? Essa quarentena, o que está causando no emocional das pessoas. As pessoas, isso é o comum, é o de sempre, né? Elas comem muito além do que deveriam, né? Elas sentem mais medo do que o normal, elas sentem mais ansiedade do que o normal, porque olha só, entender que medo e ansiedade fazem parte da vida, tá tudo bem você sentir medo e ansiedade. O problema é quando você sente isso além da conta, né? É quando você tá exagerando, né? O sentir isso faz parte, tá tudo bem. Quinto plano tá muito alto. Alguém falou que não tá dando pra ouvir. E outra coisa. Como é que tá melhor? Foi a Ju Silvânia. Tá melhor? Falando que não tá dando pra ouvir. Não tá dando pra ver porque tá muito. Não tá ouvindo? Tá muito baixo ou porque. E agora? Será que não é o seu telefone aí, ô Ju? Aumenta o volume ou abaixa um pouquinho. Aí a Tiara também falou que tá ouvindo. Então tá, a gente vai continuar aqui. Ju, se você não estiver ouvindo, dá uma mexida ou entra e sai na live pra ver. Às vezes é pra sair dar certo. Então, mas o que eu queria falar? A gente vê que as pessoas, elas têm questões emocionais e que quando elas precisam parar e olhar pra si, viver num ambiente, né, e tá de cara consigo mesmo, elas não têm pra onde fugir. Isso acaba aflorando muito mais do que antes. Por quê? Porque estava camuflado, estava escondido, estava disfarçado, porque eu estava me mantendo ocupada trabalhando, eu estava me mantendo ocupada fazendo atividade física, buscando filho na escola. E agora eu tô de cara comigo mesma, com a minha casa, com o meu ambiente, com o meu espaço. E isso aflora, eu não tô tendo pra onde fugir. Eu acho que esse tá sendo o grande ponto. As pessoas não estão tendo como fugir do casamento, não estão tendo como fugir daquela casa que elas detestam, sabe? Então, eu acho que por isso tá aflorando tanta coisa. E tem gente que você vê que a pessoa tá, assim, desnorteada, com 5 dias de confinamento. Sim, as emoções se afloram, né? As brigas entre casal se afloram, impaciência com o filho. E é o que você falou, eu acho que isso é muito pertinente, essa coisa da solidão. A gente não está acostumado a conviver com a gente mesmo. A gente está o tempo todo ali no celular, olhando alguma coisa. Se a gente está sozinho, a gente procura alguma coisa para fazer. E, de repente, quando a gente fica isolado em casa, não pode sair para dar uma volta, a gente se vê mais fechado ainda. Então, acho que o pessoal está sofrendo com isso. E não é difícil isso acontecer. É muito comum até. Né? Isso aí. Então, eu imagino que você deva ver muito isso no seu trabalho, porque às vezes a pessoa deve chegar e querer reformar a casa, mas ela não sabe nem dizer o que ela quer, né, Carol? Muito, acontece muito isso. A pessoa, às vezes, ela não sabe exatamente o que ela gosta. As pessoas, elas querem uma casa mais bonita, elas querem uma casa mais funcional e tudo mais, mas às vezes ela não sabe que estilo que ela gosta mais. Ela sabe, às vezes, o que não gosta, mas isso é um pouco, assim, é preocupante, porque às vezes é mais difícil eu chegar algo que vai agradar a pessoa se ela não sabe o que ela gosta. Então, já às vezes, no final, a pessoa fica, gostei, tá bonito, mas assim, ela não se sente parte daquilo. Então, porque as pessoas não se conhecem mais tanto, né? Elas fogem um pouco dessa solidão de estar consigo, né? Então, isso realmente acontece bastante. É exatamente o que você falou. Isso tem a ver com o fato de não
não conviver consigo, né? Eu não pergunto para mim o que eu gosto, o que eu quero, eu entro num piloto automático e vou cumprindo coisas que eu preciso cumprir, vou cumprindo ordens, regras, obrigações. E na hora que pergunta assim, o que você quer, eu vejo pessoas, Carol, com dificuldade de falar o que quer comer, sabe? Você fala assim, você quer comer o quê? E a pessoa, não, tanto faz, pode escolher. Não, mas me fala você, o que você quer comer? Não, pode deixar. Sabe? Então, assim, isso é perigoso, porque quando você não sabe o que você quer, qualquer coisa serve. Né? Qualquer coisa serve. E aí você começa a se vestir de um jeito que você não gosta, a ter um corte de cabelo, a estar num trabalho, a ter um marido, a morar numa casa, que você nem tem tanta certeza que não gosta. Né? Você nem sabia, só que na hora que você tem que conviver com aquela situação, você percebe que aquilo te faz mal. Mas isso não tá fazendo mal antes? Só tá fazendo mal agora? Não, já fazia mal antes, né? E aí você entra numa coisa de infelicidade, né? Que às vezes você não sabe muito bem dizer o que é. Aí você começa a culpar outros fatores para isso, né? Então, isso é muito sério mesmo. Acho que a gente tem que até aproveitar esse momento de reclusão até para afinar essas coisas, né? Pensar um pouco mais nessas relações, né? Então vamos lá, Carol. Você acha que a gente, falando a respeito do ambiente casa, né? Especialmente, acho que quando a gente fala casa, a gente pode estar falando também de ambiente de trabalho, né, Carol? Porque as pessoas passam, sei lá, em média 8 horas por dia, nem que seja numa mesa ali, né? Até essa mesa é importante que ela seja compatível com o que você se identifica, né? Minimamente organizado, né? Sim. Você percebe, Carol, assim, que às vezes o ambiente, por exemplo, depois de uma reforma na casa de uma pessoa, depois que você monta alguma coisa para a pessoa, realmente faz diferença no emocional? Você consegue ver isso na prática? Eu vejo principalmente assim, eu vejo as pessoas quando elas reformam e chega no comum, no que elas queriam, né? Já elas ficam mais orgulhosas da casa, sabe? Eu sinto que quando a gente reforma uma casa, faz uma decoração bacana, as pessoas querem que as outras vejam, então elas chamam pessoas para visitar, e aí tem mais vínculo social, mais reuniões em família, e você vê que a casa está sempre cheia, então a pessoa acaba não ficando mais se sentindo sozinha, sabe? Essa coisa de, pô, hoje eu tô meio pra baixo, vou chamar uma amiga aqui em casa pra comer uma pizza. Então a pessoa não tem aquela vergonha de chamar alguém, ela se sente à vontade. E não só isso, também na autoestima. Eu acho que a pessoa que, quando ela tá na sua casa, que a casa tá bacana, ela se sente bem, ela se sente... igual quando a gente... Eu faço muita relação com a roupa, igual quando a gente tá bem vestida, a gente se sente melhor. Então eu acho que é a mesma coisa. Se a roupa te favorece, te veste bem, você com certeza, a sua postura é outra, né? Sim, sim. E assim, quando a gente fala disso, né, da casa tá bonita, não é a casa tá um showroom, sabe? Não é a casa tá com aquele cenário de novela. A casa estar adequada, né, com mobiliários bons, em bom estado, né, com material assim. Bom que eu digo também nem é bom caro, é bom de razoável, de confortável. Mas também dela ter identidade, dela se sentir que ela, pô, eu gosto dessa cor, eu gosto desse tecido, dessa textura, eu gosto daquela flor que tá ali decorando, daquele objeto que me lembra alguma coisa. Então essa coisa de se sentir fazer parte de algum lugar, né? O mundo é tão grande, né? E tem a casa que é o seu canto. Eu acho que isso é muito legal. Sim, sim, realmente. Eu tenho uma amiga que é arquiteta também, e ela tava falando pra mim que o namorado dela queria mexer na casa dele e tal, mas que ele não queria gastar um dinheiro, e que eles foram comprar as coisas assim, em loja de tipo Cipolite, sabe? Loja mais popular, que ele não queria gastar dinheiro. E ela falou, eu fico encantada de ver como a casa dele tá uma gracinha, tá super a cara dele, igual ela falou, não compraria aqueles móveis, ele escolheu móveis escuros, pretos e tal, mas é super a cara dele, é o estilo dele, ele ama a casa dele, sabe? Ele gastou muito, muito pouco comparado a uma decoração, né, a certos produtos que tinham disponíveis, e ele, assim, se sentiu super bem, adora a casa dele sem gastar tanto, porque eu acho que a gente faz essa relação, né? De, ai, nossa, pra você ter uma casa boa, você tem que gastar muito dinheiro. Assim como você falou, pra você andar bem vestido, você tem que gastar muito dinheiro. E não é bem assim, né?
Sim, sim. Não, isso é muito importante mesmo, porque a pessoa consegue, se ela escolher bem, é o que eu falo assim, quando a gente pensa em decoração, a gente tem que saber qual o resultado final que a gente tem. Porque muitas vezes a gente não consegue montar a nossa casa de uma vez. Muitas vezes, eu mesmo, a gente se mudou, quando eu estava grávida, não deu tempo da gente mudar e montar tudo. A gente montou o quarto do bebê e o resto a gente foi montando aos pouquinhos. Mas a gente sabe o que a gente quer da casa. Então, assim, isso que é importante, é você ter referências, ter coisas que você quer para não sair comprando um monte de objeto que não tem nada a ver, um monte de peça. Isso aqui eu achei bonito, mas isolado é bonito. Às vezes, as outras coisas da sua casa não é tanto. Então, assim, é legal a pessoa saber mesmo que estilo que gosta, quais cores que gosta e tentar chegar numa coisa que tem... Isso, né? Isso na prática esteja ali. Que é isso. Isso não necessariamente precisa ser da loja mais cara. É o que você falou, às vezes pode ter até da loja da Cipolate, ou da loja, não querendo fazer propaganda, mas da lojinha de bairro, pode ser já faz a propaganda de novo, pode ser da e-commerce, entendeu? Pode ser de qualquer lugar, desde que seja escolhido com carinho e com cuidado, né? Sim, precisa de dedicação, né? Precisa ter paciência, de olhar, de prestar bastante atenção, ver realmente é isso que eu quero. Porque às vezes eu vejo pessoas que são mais detalhistas, assim, elas conseguem, poxa, mas eu não queria assim tão grande. Tá, então procura mais um pouco. Não compra o que é tão grande, mas que se adequa mais ou menos e que não, você vai olhar para aquilo ali, mas não gostei muito. Né? Você não precisa fazer isso, né? Se você decidir montar realmente um ambiente em sua cara, tenha paciência também, né? Sim. Paciência, Isso, a gente entra nessa questão emocional, né? Do quanto hoje as pessoas não estão tendo paciência, as pessoas não estão tendo empenho para certas coisas. Eu vejo as pessoas se empenhando muito para uma área da vida, para 2 áreas da vida, e largando, abrindo mão de outras. Né? Às vezes quer muito a área financeira, quer muito uma área profissional, foca nisso e esquece que você tem filho, que você tem vida social, que você tem casamento, que você tem vida espiritual. E a sua saúde, né, ela uma hora a conta chega. Nós somos seres sistêmicos, né? A gente tem, em média, 11 áreas da vida, cada dia descobrem mais, mas assim, é vida intelectual, financeira, profissional. Essas coisas a gente pensa, a gente coloca tudo num barco só, mas não é. Você pode estar com a sua vida profissional fazendo o que você ama, mas ganhando mal nisso. E se sentindo subaproveitado, achando que você não está usando todo o seu intelecto. Então, assim, são áreas diferentes. Eu acho que a gente tem que conseguir equilibrar tudo isso e parar de achar que isso é bobeira, isso é menos importante, ou que isso não faz tanta diferença. Porque, como a gente falou, né? Às vezes o ambiente que você tá estimula um medo, estimula uma ansiedade, e aí você não se dá conta que isso também é importante. Que isso também faz diferença, né? Porque acha que é bobeira. Então, saúde é muito mais do que realmente olhar uns exames e falar, olha, suas taxas estão ok. Saúde é como você lida nessas situações de crise. Saúde é como você lida para escolher um sofá para sua casa. A gente tem pessoas que desenvolvem uma ansiedade, uma agonia, um desespero, porque elas não sabem o que elas querem para escolher um sofá. Né? Que não estou desmerecendo o escolher um sofá. Eu sei que é importante, faz diferença no ambiente. Mas assim, não era para ser o suficiente para tirar a pessoa de uma zona de eu estou confortável, eu estou bem, e de repente eu estou muito mal. Não estou conseguindo dormir porque eu não consigo escolher o sofá, não consigo escolher a cor da parede da minha casa. Porque elas não se conhecem o suficiente, né, Carol? Elas estão perdidinhas. Se você mostrar uma parede preta, tá ok. Se você mostrar uma branca, tá ok. Se você mostrar uma amarela, né? As pessoas são perdidas por não se conhecerem, né? Aí tem essa do tá ok. Tem gente que, assim, vê qualquer coisa e fala, eu gosto. Aí manda, mas isso eu também gosto. Tem esse da pessoa, sim, gostar de tudo e não conseguir escolher. E tem o da pessoa gostar de tudo, mas ter medo de pôr na casa dela. Porque ela acha que aquilo é muito fixo. Só que... as coisas, assim, eu vejo muito assim, preocupação com a durabilidade da coisa. A gente tem que comprar coisas que durem, sim, isso é fato. Mas a gente também tem que entender que na vida, às vezes, a gente vai ter que ir trocando. Às vezes a gente vai trocar uma mesa, a gente vai trocar o estofado de um sofá. Então, na vida, nada é pra sempre, né? E às vezes até porque a gente muda, né?
Até porque muda. Daqui a pouco o que você gostava hoje, você não tá gostando mais, e aí você prefere uma coisa um pouco diferente, com outro estilo, e tá tudo certo. E aí, se você comprar um negócio muito caro, em que você fez um investimento muito alto, isso aí traz mais dor ainda, né? Ah, mas eu vou desfazer desse, que foi tão caro, né? Se é uma coisa que é um pouco mais, né, como é que posso dizer, um pouco menos cara, né? Não vou falar barata, porque, enfim, se é uma coisa que não é tão custosa, né, talvez seja mais fácil, você passa pra frente e você vai pra uma outra coisa, né? Interessante isso. E entra também naquela coisa das pessoas que se apegam a ter muitas coisas, né? Às vezes você tem vários enxovais para sua roupa de cama, ou então várias louças para sua cozinha, e às vezes você só usa uma ou duas, né? Porque as outras são para visita. Aproveita, sabe? Eu vejo muito isso, assim. E eu tenho tentado adotar isso na minha casa, mas eu tenho visto que às vezes é melhor você ter um material de qualidade, onde você, por exemplo, você forra a sua cama com roupa de cama, que você usa você precisa de 2 roupas de cama no máximo. Você troca, lava, troca e tá sempre ali, mas que ela seja confortável, gostosa de dormir, isso melhora a sua qualidade de sono. Mesma coisa assim, pra louça, pra objetos que você usa, que às vezes você não precisa deixar aquele lá separado para visita, você pode usar o mais bonito de visita, mas tem ali alguns que são suficientes e não sofresse um deles, assim, às vezes de repente quebrar. Então, assim, ter essa relação com a casa, de viver a casa, né? Não só dela ficar ali guardadinha, pronta para ser usada quando tiver visita. Sim. Uma dica boa, né, para esse período de quarentena. Gente, peguem suas louças, entendeu? Que tá aí guardada, passa uma aguinha nelas e usa a louça, usa seu, como é que fala? Seu plá, né? Aproveita, sabe, uma almofada que às vezes você não usa para não sujar. Aproveita, é para você que você comprou isso, né? Não é só para visita, é para visita também, mas é para você usufrua. Monta uma mesa pro seu almoço, sabe? Se sinta bem, sabe? Se mime nesse momento, assim. Não que o auto-mimo também ele é meio controverso, mas assim, faça um agrado pra você e sua família, sabe? Então, como de forma esporádica, o mimo não é problema nenhum. Você que tem filho sabe disso. Você não pode viver mimando o seu filho, mas que de vez em quando você faz um mimo, que aquilo ele faz ele se sentir muito amado, é verdade, não é? Sem dúvida. Com certeza. Então, isso é uma coisa que eu tenho aprendido até para minha vida, assim. A gente às vezes é profissional da área, mas você também deve sentir isso. Tem coisas que a gente mesmo tem em construção no nosso dia a dia, na nossa casa. Com certeza. Com certeza. Uma coisa que eu gosto de falar, Carol, a respeito de ambiente, quando eu até tenho um curso, né, que eu falo sobre emagrecimento, às vezes a pessoa acha que é futilidade, é uma bobeira, né? E aí eu gosto sempre de falar que estética não é futilidade. Seja uma estética comigo, seja a estética do meu carro, seja a estética da minha casa. Isso não é uma coisa irrelevante. É importante e exatamente porque isso aflora emoções na gente, né? E aí eu gosto sempre de falar, assim, quando a gente entra, por exemplo, num ambiente que tem um pé direito baixo, né? Aquele tetinho baixo, que o ambiente é mais escuro, que o ambiente, sei lá, não tem um ponto de luz, não tem uma boa iluminação, não tem ventilação. Qual a sensação que você tem? Você que está assistindo a gente aí, que está ouvindo, comenta com a gente, sabe? Qual a sensação que você tem ao entrar num ambiente pequeno, espremido, com pouco espaço, mal iluminado, né? Pé direito baixo, paredes estreitas, porta pequena. Que sensação que isso traz? Da mesma forma, vou te perguntar, que sensação traz entrar num lugar com o pé direito altíssimo? Você tem que, nossa, lá em cima o teto, né? E que é clean, ou é colorido, né? Que tem muita flor, que tem, sei lá. Sei que essas coisas de decoração é muito aleatório, a gente detesta flor, por exemplo, né? Mas assim, que tem itens mais vida. Oi? Uhum. Um espaço legal, um espaço bacana, né? Que você sinta assim, que esse lugar aqui tem alguma coisa aqui de especial, né? Isso. A diferença que tem de você entrar nesses dois ambientes. Né? Acho que travou aí. Travou. Guardar se devem chegar aqui. Tiara
de novo. Suelen. Voltamos. Não entendi o que aconteceu. Travou você pra mim. Eu tentei continuar, só que eu achei melhor encerrar e te chamar de novo. Sim, eu vi também que você estava travada, enfim. Vamos lá, vou esperar até só, de repente, o Instagram avisar aí o pessoal que voltamos. Quem estava acompanhando volta aí. Eu vou tentar recapitular, né? Eu estava falando dos ambientes, né? Que às vezes a gente entra num ambiente super estreito, pequeno, apertado, escuro, mal ventilado. E na hora, se você sai dali e pergunta o que você está sentindo, a pessoa vai falar para você: eu tô me sentindo meio mal, eu tô me sentindo estranho, parecia que tava oprimido, coisas desse tipo. Você vai ouvir palavras nesse sentido. Da mesma forma, se você entra num casarão enorme... Tá um pouquinho baixo, Suelen. Deixa eu tentar... Vê se tem alguma coisa obstruindo aí. Não tem nada obstruindo. Normal. Estão ouvindo, gente? Comenta aqui. Eu tô te ouvindo, mas bem baixinho. Bem. Chegar um pouquinho mais perto. Estão ouvindo? Comenta aí, pessoal. Oi. Estamos ouvindo? O pessoal tá ouvindo aí? Tô ouvindo bem, a Tiara? Ótimo. Tá ouvindo bem? Beleza. Ótimo. Então, gente, o ambiente em que a gente tá, que a gente vive, né, ele faz muita diferença em como a gente se sente. Não só o ambiente físico, né, que a gente está falando de casa, parede, né, teto e tal, mas um ambiente emocional também, com as pessoas com que eu convivo. Fazem toda a diferença em como você se sente ao longo do dia. Então, eu trabalho com uma pessoa que eu detesto, que tem um jeito que me irrita muito. Eu convivo com a minha família que me cobra demais, e por aí vai. Isso, obviamente, vai afetar o seu emocional. E as cores, os tecidos, como você falou, né? O tamanho do ambiente, tudo isso também mexe com o seu emocional. Não tem como não mexer. Porque a gente pega uma situação dessa drástica, de você se imaginar dentro de uma caixa, né, num local pequeno, fechado, escuro, você fala: nossa, eu me sentiria muito mal, mas é porque é uma caixa totalmente fechada, é um lugar muito pequeno, muito escuro. Tá, mas você acha mesmo que a cor não vai influenciar, que a altura do teto não vai influenciar, que o fato de ter muita janela ou pouca janela, ser ventilado ou não ventilado, você acha realmente que não influencia em nada? Talvez não seja algo tão drástico, tão nítido, tão perceptível aos olhos, assim, imediato, mas com certeza afeta, eu posso afirmar, porque isso a gente vê, né, as pessoas refletem isso ao longo do dia, né, elas manifestam às vezes, principalmente quem está num processo de análise, ela consegue ir manifestando isso, assim, percebendo: nossa, eu percebi que quando eu cheguei em casa, eu percebi que, eu entrei no meu carro quando ele tá sujo, me faz muito mal. Né? Eu junto muito lixo e isso me incomoda. Minha casa, quando eu não estou conseguindo com a faxineira, que eu sinto que está suja, me faz muito mal. Então você vai percebendo que às vezes uma coisa que alguns vão convivendo, vão empurrando com a barriga, eles acham que não está fazendo mal, mas está fazendo. Mas está afetando sim. Sim, está afetando indiretamente, mas está. Né? Isso aí. E como é algo de permanência, então você vai vendo isso ao longo do dia, né? Ou ao longo de um tempo de permanência ali. A casa é o que a gente estava falando. Você fica até pouco em casa. A gente fica pouco em casa quando a gente trabalha fora. Então a sua permanência, ela tem hora para acabar e hora para começar. E quando é fim de semana, você tá bem, você pode dar uma volta, enfim. No escritório você vê muito isso, que você entra lá 8 e sai 18. Eu trabalhei no escritório que ele tinha uma marcenaria muito escura e tinha pouca iluminação. Durante o dia ele tinha muita janela, então durante o dia ele era até relativamente claro. Mas escurecendo, ou num dia mais escuro de nublado, por exemplo, eu ficava com dor de cabeça, eu já ficava meio desanimada, sabe? Minha produtividade caía. Então, assim, são coisas que, se você parar para pensar, você vai percebendo que vão afetando em você. E na casa,
isso se afeta, por exemplo, no sono da noite, porque você vê que às vezes tem dificuldade de pegar no sono, mas às vezes é porque o seu quarto não é um quarto que te estimule a isso. Ou na cozinha, quem cozinha muito, às vezes se atrapalha muito na cozinha, porque a cozinha ela não está tão bem planejada para aquilo. Então, sim, assim, não tá funcional, né? Isso, não tá funcional. Aí toda vez que você vai pra cozinha é custoso, é trabalhoso, muito. Lavar louça fica ruim, então... cozinhar fica ruim, né? Tudo fica triste, né? Sim. Uhum. E assim, como eu tava falando agora, saúde não é simplesmente fazer um exame e tá tudo ok. É como você dorme, é como você se alimenta, é como você se sente na maior parte do dia. Né? Se eu tenho sensações boas ou ruins, isso envolve realmente saúde num contexto geral, né? Sim. E quanto a isso que você falou da questão da cor, isso é até assim, existe ciência nisso, assim, de que certas cores elas trazem mais calma e outras trazem mais agitação. Essas cores elas ampliam e outras cores contraem. Então, como você falou, se às vezes você está numa caixa escura, numa caixa fechada, vamos dizer assim, se você põe uma determinada cor, você põe um vermelho, ela vai reduzir e vai agitar. Agora, se você põe um azul, ela pode ampliar e vai te acalmar. Então, assim, então a cor, ela influencia, sim. E aí, quando a gente fala dentro de casa, a gente não pode pintar todas as paredes de uma cor que a gente acha legal, né? Porque já fica muito. Isso também atrapalha. Mas a gente pode adotar as cores nas coisas da casa, né? Eu sempre falo assim, que a cor, ela é fundamental, mas como a gente muda no decorrer da vida, em alguns momentos a gente precisa de ter cores diferentes, a gente se identifica com cores diferentes. Então, por isso que eu acho legal que as cores estejam em coisas que você pode mudar. Ou nas almofadas, nos objetos, nos quadros, nas flores, para quem gosta de flor, ou até no estofado, coisas que você pode chegar, chamar um estofador e ele troca o estofado de tempo em tempo. Sim. Mas de coisas que você possa mudar e não que fiquem totalmente fixas, né? Sim. Realmente, faz todo sentido, né? Às vezes a gente quer escolher algo já fixo, daquele jeito que eu gosto, mas pode ser que depois eu não goste mais, pode ser que aquilo ali não seja mais o momento que eu esteja vivendo. Sim, e aí dá muito mais trabalho para trocar, né? E uma coisa que você falou, assim, se a sua casa, você comentou comigo assim, a sua casa é convidativa, eu achei interessante essa palavra, né? É como se fosse, tem pessoas que chegam em casa e querem sair. Né? Tem pessoas que chegam em casa, ai que delícia, nossa, eu quero ficar em casa. Cheguei em casa. Tirar a pessoa de casa, né? Ou então você tá no trabalho pensando, nossa, tô louca pra chegar em casa, né? Pois é. Quanto realmente é uma pergunta, né, pro pessoal que tá ouvindo, assim. A sua casa é convidativa? A sua casa é agradável? Você ama estar nela? Você gosta de estar nela? Por quê? É lá que você descansa e sai dos problemas, ou você gosta dela porque ela realmente é agradável? Porque às vezes a pessoa gosta de estar em casa, porque pelo menos aqui não tem ninguém mexendo o saco. Mas não é esse o objetivo, né? O objetivo é que você goste de estar na sua casa, porque a sua casa realmente é muito prazerosa. Você tem prazer de ela estar. Ela te acolhe, né? Pois é. Ela te acolhe, é um lugar onde você fala assim, pronto, aqui é meu porto seguro, aqui é o meu lugar de descanso, meu lugar de convívio, aqui é o lugar onde eu estou me relacionando com as coisas que estão ao meu redor. Isso é muito profundo, a gente às vezes acha que é besteira, mas isso é profundo. E às vezes isso pode ser algo que vai dar firmeza para que a gente consiga melhorar em outros aspectos emocionais. Porque isso não resolve tudo. Eu acho que você vai saber dizer isso aqui. Não vai resolver nada. Mas isso às vezes é a base que você precisa para ir trabalhando outras coisas. Agora você pensa, eu tenho um quarto na minha casa que eu não gosto dele, não me identifico com ele, não me passa calma, tranquilidade. E aí eu quero ter uma conversa que eu sei que é desagradável com meu marido. E aí eu vou para esse quarto. Claro que isso afeta o desenrolar da conversa. Eu já não estou confortável ali. Aquele quarto já fez que eu me sinto oprimida, pressionada, presa. Essa conversa não vai ser coisa boa. Você já vai pra lá com outra sensação, com outra... Isso aí. Com outra Inclusive, uma vez eu ouvi uma palestra de um pai falando... Um pai não. Era um psicólogo falando a respeito de criação de filhos, e ele falou assim, na minha casa não existe isso de assim, eu brigo, chamo a atenção dos meus filhos em qualquer lugar.
Eu tenho o local em que eu levo o meu filho para chamar a atenção dele. Se ele tá comendo, eu não chamo a atenção dele na mesa. Por quê? Porque eu não quero que ele crie uma impressão ruim da mesa. Eu não vou chamar é um lugar de refeição, né? De bem-estar, de estar em conjunto com a família. Da mesma forma, eu não vou chamar a atenção dele no quarto dele, que é o local dele se sentir muito confortável. Eu tenho um cantinho lá em casa, que aquele cantinho ali, toda vez que a gente vai ter uma conversa, que eu já sei que vai ser desagradável, eu, minha esposa, a gente sabe, aquele cantinho lá, pesado, mas o resto da casa é todo agradável. Porque eu não quero que as pessoas associem. É super interessante. Então, faz sentido, né? É isso que a gente tá falando. Eu vou conversar com meu marido lá no quarto, na cama. E aí a gente começa a discutir no local que é um local que é pra gente dormir, ter paz, pra gente ter amor, pra gente estar próximo um do outro. Então, a gente começa a discutir ali, e isso pode ter a ver também com como eu me sinto, independente do assunto de discussão, né? Como eu já me sinto ali, mesmo quando eu tô bem. E a gente sabe, olha, eu falo com meu marido que a gente fez uma viagem uns 2 anos atrás, foi pro deserto do Atacama. Foi a melhor viagem que a gente fez. E se me perguntarem, falaram assim, Su, o que teve nessa viagem? Paisagem, experiência, sabe? Um vento diferente, uma vista completamente tudo que eu já vi. Não é comida, poderia ser a comida, sabe? Porque a comida também traz sensações. Mas eu quero dizer assim que o que eu vi lá me trouxe tanta sensação de paz, de meu Deus, eu tenho um mundo inteiro para viver, de vida, sabe? Porque eu não vivi em outros lugares, que a sensação que me trouxe foi tão maravilhosa que hoje eu vejo que não dá para você viver num lugar ou se vestir de uma forma que você não se identifique, porque você não está vivendo essa sensação todos os dias. Essa sensação que eu vivi lá no deserto, de olhar e falar assim, meu Deus, que incrível, eu tenho que olhar para mim como pessoa, e falar, poxa, eu tô vivendo algo muito legal. Eu me posiciono da forma que eu quero. Nossa, eu tenho que entrar na minha casa e falar, nossa, é o lugar que eu me sinto mais confortável. Você tá viajando e depois de certos dias eu tenho que querer voltar pra minha casa, porque lá eu me sinto ainda melhor do que num hotel de luxo. Né? A gente costuma ter um apego, por exemplo, com chuveiro de hotel, né? Que é aquele chuveiro, aquela ducha maravilhosa. Então, por que a gente não investe num chuveiro bom? Às vezes nem precisa ser um chuveiro muito caro, mas um chuveiro bacana dentro da nossa casa, porque aí a gente não vai ficar com aquela coisa, ou às vezes dá uma deprê de voltar de hotel, né? Porque na nossa casa a gente não tem a mesma... Não era pra dar. Né? Não era pra dar, era pra dar saudade. Né? Não era pra porque ser, senão, você passa a sua vida toda ali. Sim, e às vezes quando você viaja, você já tá meio triste, porque, poxa, acabou a viagem tava tão legal e tal. Mas aí você vai pra sua casa e você se depara com uma realidade que não é de conforto, piora mais, sabe? Então eu acho legal que a nossa casa seja o nosso reduto, né? Onde a gente tem a vontade de voltar. Isso que você falou da questão visual, de você olhar paisagens e isso trazer coisas boas, é aquilo que você tá falando também sobre a estética. A estética importa sim, ela não é o principal da vida, mas ela importa sim. A gente precisa de uma ordem visual, sabe? A gente precisa, isso a gente vê nas coisas clássicas, assim, quando a gente volta para a arquitetura clássica, artes plásticas, a gente vê essa preocupação com a ordem, as formas, são coisas assim, simétricas, não que a simetria tenha, pelo contrário, eu amo a simetria, mas você tem uma ordem visual ali que traz algo. Ajuda a organizar também, né? Ajuda a organizar a mente e também ajuda não sei, a estabelecer as coisas. Eu acho isso assim, é sutil, mas é muito importante. A gente não pode negligenciar isso, entendeu? Se você entrar numa casa que tudo é muito feio, muito gasto, né? Você pode falar, não ligo para isso. Mas assim, aquilo de alguma forma, mesmo que você não ligue, ela pode estar te influenciando e te deixando até às vezes mais carrancudo, mais ranzinza, então assim, afeta, assim, entendeu? Pois é, e uma coisa que eu costumo falar também com meus pacientes é que a nossa casa, ou se você mora numa casa que não é sua, mas você tem o seu quarto, né? Se é um jovem, se é um adolescente, aí você tem o seu quarto, aquilo ali é seu, né? Então, a sua casa ou o seu quarto, eles falam sobre você, né? Então, a gente pega, geralmente, seu filho tem quantos anos, Carol? Tem 1 ano e meio. Um ano novinho. Quando ele chegar na adolescência, você vai ver que o quarto dele provavelmente vai estar bagunçado.
sabe? Vai ter um prato, uma roupa suja, uns trem embuchado, é muito comum isso. Umas meias, isso aí, fedido e tal. Por quê? A adolescência, a palavra adolescência vem da palavra adoecimento. É uma fase que a gente adoece, né? Porque eu não sou mais o filhinho do papai e da mamãe, eu não sou mais aquele bebê, mas eu já tenho algumas responsabilidades, mas eu também não posso falar por mim, eu ainda dependo do meu pai e da minha mãe financeiramente para levar, para buscar. Então, assim, entra numa crise de essa transição mesmo, né? É a lagartinha no casulo para virar a borboleta, né? Então, e aí a vida, o quarto deles manifesta exatamente o que está dentro deles. Né? Eu tô perdido, desnorteado, bagunçado, eu não sei qual é o meu lugar, eu não sei o lugar das coisas. E aí quando você vai conversar com um adolescente, é nítido, ele consegue expressar isso. Eu tô perdido, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, eu não sei o que esperam de mim, sabe? E aí às vezes ele perde a mão, às vezes é um jovem que é muito cuidadoso, até simétrico com as coisas, metódico com as coisas do quarto, ou um também que deixa tudo zoneado, porque ele perde a mão, sabe? E isso para nós, eu vou dar um exemplo do adolescente, mas para nós, por exemplo, uma casa que muitas vezes não tem cor, que não tem uma ventilação, uma iluminação boa, reflete como que você está por dentro. Né? A história dos acumuladores, né? As pessoas que são acumuladoras, vocês já ouviram, tem até um programa lá na TV paga aí, que as pessoas que acumulam, que às vezes tem eu conheço uma pessoa que ela tem uma casa de praia que já não pode ser utilizada porque é uma casa que está cheia de coisa que não se usa, que a pessoa acumulou e ela não tem mais como ir. E assim, para ela aceitar desfazer dessas coisas, tá muito difícil. Então, e aí quando você conversa com essa pessoa e com as pessoas acumuladoras, você vê que são pessoas que dentro delas estão cheias de coisa acumulada, são pessoas que não liberaram perdão, sabe? São pessoas que têm mágoas lá do passado e que falam que não se importam, mas se importam com aquilo ali até hoje, aquilo traz dor. Eu vejo pessoas assim de 60 anos chorando como se fossem adolescentes, porque minha mãe falava que meu cabelo era de pico, minha mãe falava que eu era pior que os meus irmãos, sabe? E aí a pessoa, isso acaba imprimindo nas escolhas que ela faz de roupa, de estética, de casa, né? Então eu quero que você olhe para sua casa agora, assim, e fala, nossa, olha como que eu tô por dentro. Tô aceitando essa bagunça dentro de mim, eu tô acumulando esse monte de coisa que não tem zero significado e eu tô deixando isso aqui à mostra, sabe? Por que eu tô fazendo isso comigo? Né? Eu acho interessante as pessoas perguntarem, porque elas têm que olhar para casa e falar assim, não é isso que eu quero que esteja dentro de mim. Não é isso que eu quero. Então, a pessoa precisa fazer uma limpeza, né? Limpa, procura uma terapia, uma análise, faz um curso de inteligência emocional, assiste uns vídeos aí, porque tem muita coisa de graça hoje na internet, você não pode pagar, tá tudo bem, tem como você buscar ajuda. E também busque ajuda de um profissional da área da arquitetura, decoração, enfim, para fazer algumas mudanças, porque você não quer mais aquilo ali. Não aceita uma casa suja, uma casa feia, uma casa mal ventilada, mal iluminada, porque simplesmente você está aceitando isso dentro de você também, né? Promova essa mudança. Porque e às vezes a pessoa ela não consegue mudar, às vezes não tem ajuda de alguma pessoa, não sabe como começar a mudar. Às vezes é o primeiro passo, ela fala assim, não, chega. Muita gente faz isso com roupa, fala, não, chega, eu não vou usar mais essas roupas, faz uma limpa e começa a usar só algumas. Mesma coisa com a casa, fala assim, chega, cansei, não quero ter essa vida bagunçada. Começa a arrumar seu local de trabalho, começa a arrumar sua casa, e aí com o tempo vai se organizando e vai vendo, olha, meus defeitos estão aqui, meus problemas estão aqui, poxa, aqui eu não consigo resolver sozinha, eu vou chamar ajuda de algum profissional. Então acho que a pessoa, ela cria uma base mesmo para tentar ir subindo os degraus, né, para poder melhorar. Eu acho que isso é bem verdade. Tem uma discussão que tem às vezes assim, não, mas a mudança ela tem que vir primeiro de dentro. Então, primeiro eu preciso fazer análise, resolver minhas questões do passado e depois isso vai refletir na minha casa. Isso é uma verdade. Mas isso não quer dizer que o contrário seja uma mentira. Eu posso muito bem começar a mudar meu vestimento, começar a mudar algumas coisas na minha casa e isso gerar coisas boas em mim que gere uma mudança interna também. Sabe, uma coisa não invalida a outra, né? Começa por onde você consegue começar. Sim, começa do jeito que dá. Suelen, pra mim o mais difícil hoje é eu olhar pra mim, é eu perdoar minha família, é eu perdoar, então beleza. Começa a desfazer das coisas, sabe?
Conforme você vai desapegando de coisas, você vai vendo que isso não traz dor do jeito que você pensa que traz. Você realmente nunca precisou daquilo. E aí você começa, seu inconsciente vai entendendo que essas coisas sentimentais que estão guardadas também, você não precisa guardar. Você guardou um ventilador velho a vida toda, nunca usou e não tá fazendo falta. Será que você pode viver aquilo ali? Isso. Pode viver bem sem aquilo, né? Isso, você vive sem aquilo. E aí isso começa a refletir nas suas decisões emocionais também, né? De desfazer. Então começa pelo que você acha que é o mais fácil, o mais simples. E só que começa, né? A questão é que às vezes as pessoas, por acharem que, não, mas mudar apenas a cor da almofada do sofá não vai adiantar nada. Ou assistir só um vídeo de inteligência emocional não vai adiantar nada. E com isso elas não fazem nada. Só que uma frase que eu gosto muito, que é melhor o feito do que o perfeito não feito. Então, eu quero algo perfeito. Eu preciso de uma arquiteta, eu preciso reformar toda a casa, eu preciso reformar, inclusive, o ambiente de trabalho, porque senão não vai trazer resultado. Só que como eu não tenho dinheiro para fazer tudo isso de uma vez, então eu não faço nada. É até uma desculpa, né? As pessoas usam isso como desculpa. Fala, não, para eu mudar minha casa, eu preciso contratar alguém, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, eu preciso reformar a casa toda, senão não vai ter jeito, então eu não vou fazer nada. Mas às vezes, sim. Hoje eu não posso, né? Hoje eu não posso fazer uma reforma por diversos motivos. Mas eu posso cuidar bem do que eu tenho aqui hoje. Eu posso ir ali naquela lojinha tal e comprar umas almofadas. Eu posso olhar para os quadrinhos e objetos de decoração. Sim, eu posso ir na feira e comprar flores e colocar no jarro toda semana, entendeu? Trazer um pouco de vida. São coisinhas pequenas que podem fazer com que você se sinta melhor. Parede. Eu mesmo, né? Pintar, pegar um final de semana com meu marido e pintar uma parede. Não é difícil. Essas pequenas mudanças, sim, essas pequenas mudanças, elas podem sim influenciar no seu emocional, tanto com relação a gostar mais do ambiente em si, quanto a entender, a mostrar para você mesmo inconscientemente que mudanças são positivas. Né? Que eu promover mudanças na minha vida pode ser muito bom para mim. Sim. E aquela história da inércia, né? É muito difícil você fazer uma força para começar a se movimentar. Mas a partir do momento que você mudou, aquilo fica mais fácil, né? Vai uma coisa tornando a outra. Então, eu acho que é um esforço válido, assim, sabe? Parar, pensar, analisar como é que tá a sua casa hoje. Parar e pensar, bom, o que eu posso fazer? Eu tô de quarentena, não posso comprar nada, não posso sair na rua, não posso fazer nada. Mas o que das coisas que eu tenho que eu posso fazer? Eu posso fazer uma limpa? Legal. Eu posso, de repente, mudar as coisas de lugar. A gente tem uma estante de livro, pega, tira tudo, limpa, muda a posição, sabe? Vê no Pinterest como é que as pessoas organizam os estantes, faz um joguinho, trabalha a sua casa, assim, só como um hobby mesmo, tá em casa, não faz mal, entendeu? Né? Vamos aproveitar. Aproveita esse momento. Isso. Aí depois passou a quarentena, eu quero começar a comprar algumas coisas. Eu vi outras coisas que eu acho que pode ficar legal. Eu até de casa mesmo, vai olhando na internet. Assim, hoje em dia a vida ela é muito prática, né? Sim. Então eu acho que assim, possibilidades não faltam, né? O que a gente tem que parar é de dar desculpa e tentar encontrar caminhos. Você falou tudo agora, Carol. Falou tudo, assim. E a gente fica nessa de arrumar desculpa. Mas eu não vou saber a cor. Tem tanta... Joga no Google. O que combina com verde musgo? O que combina? Como eu tenho que sofá verde musgo. O que combina? Que cores combinam? Inspirações. Joga aí no Google, né? Então, assim, às vezes você tem uma amiga, você pode falar, amiga, você me sugere alguma almofada que combine com o meu sofá? Olha a cor do meu sofá, né? Então, assim, realmente a gente fica numa inércia muito grande, porque a gente tem uma mania de achar que eu tenho que fazer muito bem feito para que seja feito, e na verdade não precisa disso, até porque se a gente for esperar esse perfeito aí, a gente não sai do lugar para quase nada, né? Pra nada. Eu ia falar nada, mas eu tenho um pouco de medo do nunca, do nada, do sempre, né? Mas eu também acho que é o nada. Então, assim, que a gente tenha conseguido com essa live mostrar para as pessoas que a mudança precisa acontecer, seja de dentro para fora, de fora para dentro, começa alguma mudança. Eu tenho muito dinheiro para investir, contratar alguém, eu não tenho muito dinheiro, começa com um padrinho, com uma almofada, sabe? E eu não tenho dinheiro para fazer uma terapia, para entender o que está dentro de mim, para me autoconhecer, assiste uns vídeos no YouTube, compra algum curso online aí que seja bem mais barato do que as sessões. Sabe, busca, só sai da inércia, porque faz toda a diferença o ambiente que você trabalha, o ambiente que você vive,
afeta as emoções do seu filho, do seu marido, e enfim, então sai da inércia, né, Carol? Basicamente era isso que a gente queria falar hoje, não é? Sim, eu tenho colocado uma hashtag toda vez que a vida, existe vida na quarentena. Não é porque a gente está em casa que a gente tem que ter uma vida triste, angustiada, a gente tá todo mundo com medo, tá todo mundo preocupado. Mas se a gente ficar angustiado, a gente vai piorar essa preocupação e não vai resolver nada, porque a preocupação não adianta, né? Então a gente tem que arrumar meios de melhorar. E assim, queria agradecer muito, Ellen, por ter participado disso. Você deu uma contribuição ótima, falou de coisas aí que até eu não sabia, eu achei muito legal. Então, agradeço muito. E espero que tenham aproveitado essa conversa nossa aí. Eu acho que e você já arrumou serviço pra você viu, né? Meu marido mandou aqui, ó, esse negócio do chuveiro aí, pode anotar pra ver aqui em casa. Vamos conversar. Vamos trocar ideia, com certeza. Vou te mandar um zap. Tá bom, gente. Obrigada a todo mundo que entrou também, participou. Obrigada mesmo, tá? Um beijão. Tá, joia. Fiquem com Deus e se cuidem. Tchau. Tchau.